Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo DPcast, esse podcast que, olha, tá abrindo o mar vermelho para essa galera aqui da região. E eu fico muito feliz de poder ter você aqui. E hoje eu tenho uma pessoa aqui, olha, que é influencer, é nutricionista e reticências que ela vai contar para vocês aqui. Com vocês hoje, Vitória Costa. Oi, gente. Primeiramente é um prazer, Diego, estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação breve. Eu sou a Vitória Costa, tenho 21 anos, sou nutricionista. Me formei em 2020, né, no ano passado. Me formei na Unip de São José dos Campos. E hoje estou atendendo presencial e online. No caso, também eu faço atendimento presencial aqui na Academia On Fire. E é isso, basicamente. Muito legal. Ela tá meio tímida ainda, mas olha, eu vou falar um negócio. Quando ela começar a falar, Instagram, fala seu Instagram pra galera, já Meu também que Instagram. faz parte do Quem é Você, né? Eu tenho um Instagram, meu Instagram é @vitoriacosta. Depois a gente deixa lá o arroba. Isso. Eu falo um pouco sobre nutrição lá, eu gosto bastante de fazer receitas, né, que foi onde eu comecei. Foi no segundo ou terceiro ano de faculdade que eu comecei a abrir esse leque. Eu falei, como que eu posso abordar, né, essa parte de nutrição sem terminar a faculdade, né, que a gente não pode falar, não tem como falar muito, né. Aí eu comecei com as receitas e desde então não parei mais com o Instagram. E hoje em dia também abordo sobre assuntos de comportamento alimentar, que é o que eu gosto bastante, né, a área que eu estou fazendo também após agora. E é isso. Muito legal, muito legal. Essa é a Vitória Costa, gente. Vocês vão conhecer um pouco sobre Vitória Costa. Olha, hoje, Vitória, é muito interessante ter você aqui, porque, olha, são quase 40 mil seguidores no Instagram. É gente, hein? É gente. E hoje, com o marketing digital, né, sendo tão falado, com o marketing digital tão importante, eu ouço especialistas falando que daqui a no máximo 2 anos, quem não tiver na internet não vai estar em lugar nenhum. A gente vê que o quanto é importante isso para as pessoas, trabalhar com marketing digital, né? E antes de você ser uma nutricionista, você já era essa pessoa do Instagram, né? E quando que começou essa paixão por transbordar? Você falou, né? Nossa, olha, eu tinha as aulas lá na faculdade e esse conhecimento que eu tinha, eu já não conseguia segurar para mim. Eu tinha que transbordar para as pessoas. E como é que começou isso lá na internet para as pessoas? Porque às vezes as pessoas estão olhando aqui, estão querendo começar e vê que não dá certo e tudo mais. Essa paixão que você fala de transbordar, mesmo sem ser formado, e querendo transbordar conhecimento para as pessoas, como é que começou isso? Até antes da nutrição, talvez? Como é que começou? Com o Instagram, assim, eu sempre postava só fotos, né? Nunca fui muito de aparecer. E aí eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Atriz E aí, ainda, olha, atriz ainda, tá vendo? e aí foi quando eu começava a postar as viagens que a gente fazia, os teatros, divulgações. Só que daí chegou no terceiro ano do ensino médio, daí eu tive que parar, porque eu falei assim, não, eu preciso focar agora pro vestibular, para estudar. E foi aí quando eu mudei esse ramo do meu Instagram, que daí eu parei de publicar essas coisas, né, as viagens e tudo mais, minha rotina, e comecei a publicar mais as coisas de nutrição mesmo. Sim. Mas foi bem espontâneo, assim. Na parte de nutrição, eu comecei. No começo, eu ainda tinha um pouco receio do que falar, do que as pessoas vão achar daquilo, porque o meu Instagram era sobre outro nicho. Mas aí eu falei, decidi um dia, eu vou postar e comecei. E aí só foi fluindo. E é muito legal, porque isso mostrou que as pessoas eram mais apaixonadas por você do que pelo que você estava fazendo mesmo, né? E é muito interessante, porque essa ligação com o público no Instagram, né, nas redes sociais como um todo, mas principalmente no Instagram hoje, que é uma ferramenta que está mais ligada às pessoas, o engajamento é muito maior, né? E essa ligação com as pessoas começa a ser muito próxima, né? As pessoas querem saber, hoje, o brasileiro hoje, ele é um dos povos do mundo que mais, por exemplo, consomem esses reality shows, porque eles são curiosos, nós somos curiosos, né? Nós queremos saber o que está acontecendo, nós queremos saber. E você faz postagem todo dia, assim, nos seus stories tem coisa todo dia, assim, que você posta, como é que é? Assim, eu tento postar todos os dias. Mesmo quando eu não posto minha rotina, né, falando alguma coisa, eu sempre tento postar alguma frase motivacional relacionada à nutrição, a hábitos alimentares, né? Mas, assim, eu sempre tento postar e eu gosto bastante quando eu faço receita, porque daí eu vejo bastante feedback do pessoal, né? Assim, muitas pessoas compartilhando, repostando receita.
E eu acho que é uma forma de você ver que o que você está fazendo está tendo um retorno, né? As pessoas estão realmente gostando daquilo. E ainda mais agora também, que eu estou falando, abordando mais sobre o assunto nutrição, o pessoal fala sempre, às vezes eu fico uns dias sem postar e a pessoa vai falar, não, continua, eu estou gostando muito disso. E aí é o que motiva também a gente a continuar, tá sempre compartilhando mesmo esse conhecimento que eu acho que é tão importante, ainda mais agora nessa área da nutrição, que a gente sabe, você também como personal, que muitas pessoas que não têm conhecimento, claro, as pessoas gostam, têm uma rotina legal, mas assim, querem abordar os assuntos que é de nutricionista, que é de um personal, e que muitas vezes acaba ficando equivocado alguns assuntos, e a gente sabe o quão polêmico se tornou a internet hoje, né? Exatamente. E é uma coisa muito interessante. Esses dias eu até fiz alguns stories, né? Até o pessoal querendo me pegar na rua, até uns coaches aí querendo me pegar na rua. E é interessante porque eu tenho formação em coach, né? Coach é um treinador de comportamento. E eu fui realmente estudar, me embasar para que eu pudesse entender o universo do coach. Que hoje o universo do coach ficou aquela história de, é um trabalho frajuto, é um trabalho que não dá resultado. E eu, como profissional formado, eu sei o quanto eu consigo agregar na vida das pessoas a partir disso, né? E a gente vê que tem muito coach de nutrição, tem muito coach fazendo preparação física, tem muito coach... E qual que é a sua visão a partir desse universo do coach que não é formado em nada, só tem uma experiência? Eu comi certo, um dado tempo da minha vida deu certo, às vezes eu até aplico, faço aquela ginástica dos 3 dedos, né? Aquele esteroide, né? E tudo mais. Como é que você vê esse universo dentro da sua área de atuação? Eu vejo que é uma pessoa que estuda muito, que quer estar sempre evoluindo, saiu da faculdade, já entrou em uma pós para poder saber sobre comportamento. Como é que é para você essa realidade das pessoas que estão só querendo, talvez, ganhar dinheiro ou só querendo status a partir de uma coisa que não tem embasamento científico? É assim, eu fico mais preocupada com as pessoas que seguem esse tipo de pessoas, porque muitas pessoas acabam acreditando naquilo e, às vezes, pagam cursos caríssimos de acordo com aquilo que está falando. Aquela pessoa promete rios, promete emagrecer, promete treinos sem ter formação. E eu acho isso, assim, igual eu falei, fico mais preocupada com as pessoas que acreditam, né? Porque isso é ruim, elas acabam fazendo uma coisa que não vai ter uma qualidade de vida. E, muitas vezes, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos influenciadores por aí que influenciam, por exemplo... O que está muito famoso hoje em dia é o jejum, né? Sim. Nossa. Então, X pessoa fez tantos dias de jejum, ou a outra falou que comer só aquilo e mudou a vida, e emagreceu. Então, às vezes, esse tipo de informação traz uma qualidade ruim para as pessoas que vão seguir essas pessoas, né? Então, Sim. Isso que eu acho ruim. Por exemplo, também, postar antes e depois. A gente, como nutricionistas, não podemos, né? Sim. Postar. E, às vezes, uma pessoa que fez um curso, fez um coach de emagrecimento e acaba postando, e isso gera, né, um impacto, né, para quem está vendo. Uma pessoa fez um curso comigo e acabou emagrecendo 30 quilos, é isso que você quer? E é isso que as pessoas vão ficar com o olho cheio, vão querer. E muitas dessas vezes a gente acaba ficando para trás, nós como nutricionistas. Não Sim. sempre, né, mas como a internet é muito ampla, atinge todos os públicos, acabam que esse pessoal indo para esse lado do pessoal de coaching. Sim, essa busca pelo resultado rápido, né? Exatamente. A sociedade é muito imediatista. Eu quero começar hoje. As pessoas começam a treinar comigo e perguntam, Diego, mas quando que eu vou ter resultado? Eu falo assim, não sei, você que vai me dizer. Porque você vai me dizer se você vai se alimentar bem, se você vai treinar realmente da forma correta, se você vai descansar bem, que a gente sabe que essa tríade é fundamental. Alimentação, descanso e treinamento, né? Então, é fundamental. E uma coisa que eu fiquei sabendo, até, Vitória, olha, porque você sabe, né, que eu vou pesquisar as coisas para poder falar com uma influencer, né? Eu preciso estar no meio das coisas. E eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante, que hoje existe um comércio de prints de prova social. Então, você vai lá, por exemplo, você vai ser influenciador agora, você não é formado em nada, você não tem resultado em nada. E aí tem um comércio e essa pessoa te vende, olha que louco isso, gente. A pessoa te vende prints de provas sociais para que você possa mostrar para os outros o seu trabalho. Nossa. Isso é muito interessante, porque a internet realmente está se tornando um mercado cada vez mais aquecido, né? E eu vejo que as pessoas elas têm buscado cada vez mais esse imediatismo lá dentro, esse resultado para ontem, dentro da rede social, e sempre tem as pessoas que falam, né? Não, a mágica está na minha mão, eu vou fazer você emagrecer. E a gente que estuda,
a gente que tem um subsídio, a gente que está sempre buscando, né? Eu sempre falo para as pessoas, só na educação física são 360 artigos por semestre. A cada 6 meses, 360, 720 por ano. E então a gente precisa estudar realmente para passar isso para as pessoas, né? E quando a pessoa vai buscar um coach que não tem formação em nada, que só fala para ela o que ele fez, mas que a gente sabe muito bem que tanto a preparação física quanto o cardápio, reeducação alimentar é individualizado, né? Cada pessoa precisa de uma quantidade diferenciada, né? Tem todo um cálculo para isso. E o que você pode dizer para as pessoas que vão te procurar hoje? E você tem uma pergunta que me fizeram na minha carreira que é sensacional, é muito boa. Que é assim, qual que é o diferencial? Qual que é o seu diferencial, Diego Padilha? E eu falei, uau! Eu fiquei uns 5 anos para responder essa pergunta. Eu fui responder essa pergunta uns 2 anos atrás, com todo esse trabalho que eu como personal trainer, lógico que a gente vai agregando. E hoje a Vitória hoje é nutricionista, é influencer. O que a Vitória tem de diferente hoje? Que as pessoas podem falar assim, não, essa nutricionista realmente é diferenciada. Eu acho que, primeiro, é sobre as pessoas buscarem a gente, né, como profissional. A maioria das vezes as pessoas não buscam a gente para, eu quero mudar a minha vida, né? Eu quero mudar. Então as pessoas muito por um objetivo. Eu tenho um casamento daqui 2 meses. Eu tenho uma festa, eu tenho uma formatura. Então eu falo que você ir num nutricionista, quando a pessoa me procura, eu falo, não é para você mudar para daqui 1 mês. Eu chego e falo assim, eu não quero que você mude para a gente ter um resultado daqui 1 mês e você volta, tá, com o percentual de gordura lá embaixo, aumentou a massa magra e está tudo certo, você se alimentou super bem, e daqui 2 meses você mudou totalmente a sua alimentação, voltou para o zero. Então, eu falo assim, que o meu diferencial, acho que seria eu mostrar para as pessoas que a alimentação ela pode ser prazerosa, ela pode ser gostosa, ela pode ser leve e sem radicalismo, sem terrorismo nutricional, que hoje em dia a gente sabe que muitos profissionais, né, acabam tendo esse radicalismo com um determinado nutriente, um determinado alimento, e isso acaba gerando frustrações, transtornos alimentares, e hoje em dia está bem alta, ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. A gente sabe que muitas pessoas acabam descontando, buscando uma forma de fugir mesmo dos sentimentos, da ansiedade, do medo, através da comida. E essa é a hora que a pessoa acaba que não tem mais saída, né? Então, ela fala que ela olha para a comida e fala, essa é a minha saída, só que vai terminar esse período e ela vai falar, não é isso, a comida não... Só que é uma forma das pessoas fugirem, né? Sim. Então, eu falo que seria isso, o meu diferencial, mostrar para as pessoas que a gente pode sim se alimentar bem, que a gente pode ter uma boa qualidade de vida sem se restringir, porque, assim, hoje em dia a gente sabe que tem gente que deixa de ir em eventos, por exemplo, em dia de semanas, porque não pode comer determinado alimento, porque não pode ir na festa da criança, que se vê brigadeiro não vai conseguir chegar perto e comer só comer só 2. Então, mostrar essa liberdade alimentar que a gente pode ter, né? Sim. E não esses terrorismos nutricionais que a gente vê muito hoje em dia. Legal demais, porque tanto quanto o treinamento, eu vejo que ir a nutricionista está sendo quase ir ao dentista, né? É um terror. Meu Deus, agora eu não vou comer mais nada daquilo que eu como, não vou poder comer mais chocolate. A Vitória vai falar para mim. Inclusive, a Vitória é nutricionista da minha esposa, que está grávida. Daqui a pouquinho vai chegar Bernardo ou Alice, vocês vão saber logo mais quem está chegando aí. Inclusive, também é nutricionista do Dr. Zé Ernesto, também, que esteve conosco aqui na semana passada. E é muito interessante, né? A gente entender que nós, como profissionais, nós temos também aquela, como é que eu posso dizer? Não posso dizer o dever, porque ninguém tem dever de nada, né? Mas a gente tem autoridade para quebrar crenças limitantes das pessoas. Eu hoje sou apaixonado por comportamento humano, né? Já há 2 anos eu estudo sem cessar o comportamento humano, que deu vida ao método PDP, que deu vida ao CT on Fire, e hoje a gente trabalha com preparação física e inteligência emocional, porque a gente entende que a gente precisa quebrar a crença limitante, quebrar esses bloqueios emocionais, né? E é muito interessante quando você fala assim, né? Quando você me falou você falou lá ela é minha aluna também, gente. Vitória Costa também é atleta DP e tudo mais. Quando você falou, olha, Diego, eu quero estudar comportamento agora. Eu quero estudar nutrição comportamental. E eu fiquei muito feliz com aquilo, que eu falei, uau, é isso que a gente precisa, Vitória, é isso mesmo e tal. E depois a gente fez até a parceria aqui no CT para você vir para cá. E o que você pode dizer da diferença da nutrição tradicional, de uma nutricionista que vai do tradicional, aquele
aquela famosa receita de bolo, como também tem profissionais da minha área que fazem, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas o outra pessoa está fazendo a mesma coisa, não, mas você faz também, é receita de bolo, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Que eu vejo que é pior que o coach, porque essa pessoa tem formação, tem conhecimento, e mesmo assim faz o que o coach está fazendo, né? Que não tem a formação. Qual que é a diferença, a principal diferença que você pode dizer para as pessoas assim, a nutrição comportamental tem essa diferença em relação à nutrição tradicional, aí essa receita de bolo que falam por aí? Eu escolhi estudar a nutrição comportamental porque eu estudava na faculdade, eu via os meus professores falando na teoria o que era, como a gente tinha que fazer, e na minha cabeça não entrava. Eu falava assim, eu não me vejo fazendo essa dieta prescritiva da pessoa chegar até mim e eu falar o que ela vai comer amanhã. E eu sempre fiquei equivocada com isso. Eu falei, gente, mas eu não sei se a pessoa vai querer comer aquilo amanhã, aquela quantidade exatamente. Só que, assim, essa área do comportamento, é claro que atletas, pessoas que realmente treinam, eu acho que com certeza tem que ter um plano alimentar prescritivo, com quantidades, até porque a gente sabe que o exercício faz total diferença. Sim. Mas eu acredito que para outros indivíduos, a população em geral, essa área do comportamento é uma área que seria libertadora, sabe? Para a pessoa chegar e eu mostrar para ela quais seriam as melhores opções, os melhores horários. E, claro, a gente vendo não só a comida em si, que eu acho que é muito isso, né? Os nutricionistas, no geral, assim, igual você falou, pega a dieta da gaveta e dá para a pessoa e não pergunta, você está bem? Quantas horas de sono você dorme por dia? Então, são algumas perguntas que a gente... pessoas normais, assim, acabam esquecendo, sabe? E essa parte do comportamento é isso, a gente conseguir enxergar a pessoa, ver exatamente o porquê que você está comendo isso, para que você está comendo isso. E não só, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Pensar muito mais nas emoções, né? Que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está vivendo no momento. Eu acho que essa faz total diferença. E seria isso, em relação à prescrição, da gente mostrar que aquilo que a gente pode dar um papel, sim, para a pessoa ter um norte, ter uma noção em relação à quantidade, em relação a o que é um carboidrato, proteína, gorduras, fibras, a importância de cada um, mas eu acho que mostrar muito mais essa liberdade, para a pessoa ter essa liberdade de escolher o que ela quer no momento que for necessário, de acordo com as emoções que ela está vivendo no dia, de acordo com tudo que ela passou, né? Eu acho que isso faz total diferença e é uma maneira da gente seguir para o resto da vida, né? Não como um objetivo, igual eu disse, de daqui 1 mês, daqui 2 meses eu preciso seguir isso, e sim uma liberdade para a gente ter para o resto da vida e tendo também a qualidade de vida, que é o mais importante. Uma reeducação, né? Acho que essa palavra reeducação é sensacional. Você tocou numa expressão que eu uso muito com as pessoas, que é o pra quê, né? Eu vejo que quem entende pra que está fazendo tem muito mais chance de sucesso. Né? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou me alimentando melhor? Né? Para que eu estou treinando? A gente tem o slogan do CT On Fire em 2021, que é decisão é melhor que motivação. Porque realmente, decisão, quem toma a decisão, quem entende para que está fazendo, não tem mais erro. Né? Se você entendeu para que, você vai conseguir continuar nisso. Se você não entendeu para que você está fazendo, infelizmente, você tem grande chance de abortar essa missão no meio do caminho. Né? E muito legal esse papo. Ó, gente, você que está aqui na nossa transmissão, já deixa o seu like aí, porque sabe que deixando o seu like, você vai gerar mais engajamento nesse vídeo, mais pessoas vão ver. Olha que assunto que a gente está abordando aqui. Uma nutricionista está trazendo aqui conceitos que você não vai ver em qualquer lugar. Então, deixa o seu like, já compartilha com as pessoas. Tem alguém que está precisando ter um pra quê, para mudar de vida, para mudar de hábito, para ter uma reeducação alimentar? Já manda para essas pessoas aí, já compartilha com mais 5 pessoas. E vamos que o DPCast é para isso, é para trazer cada vez mais conhecimento para você entender e ter satisfação em conseguir continuar buscando cada vez mais um caminho de sucesso aí. Vitória Costa, hein? Ai. Chegou a hora do PDP agora. O PDP é o seguinte, o método PDP, que é o método ao qual eu sou autor, idealizador, ele tem 3 princípios. O primeiro princípio é percepção, o segundo princípio é decisão, e o terceiro princípio é propósito. E nesse primeiro princípio da percepção, eu quero fazer uma pergunta para você. Ai. Nessa primeira pergunta, eu quero saber de você. Quando você teve essa percepção, quando você teve a visão disso tudo que você ia viver hoje, disso tudo que você ia começar a trilhar, desse propósito, desse transbordo,
a partir da nutrição, a partir de ser uma influenciadora também dentro da internet. Quando que você falou assim, eu posso chegar longe? Eu visualizei isso. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente visualiza, a nossa imaginação, nosso córtex visual, ele não tem o poder de entender o que é real do que é imaginativo, né? Então, quando a gente usa a nossa imaginação, a gente também já consegue enxergar esse sucesso, a gente consegue ter hábitos, já trilhar um caminho para poder chegar lá. Quando que você teve a percepção? Você lembra de sei lá, eu estava em casa e visualizei o negócio, falei assim, vou começar hoje. Quando que você visualizou isso? Quando eu falei que eu iniciei com as receitas, por exemplo, eu fiquei meio assim, né? Não sei se eu posto, não sei o que vai gerar isso. Só que, no fundo, eu falava assim, é isso que eu quero. A nutrição foi uma coisa que eu achei, que eu vim para cá e tive um propósito, porque quando eu iniciei a nutrição, né? Eu passei na faculdade, né, consegui bolsa, e eu estava muito em dúvida no que escolher. Eu falava, eu não sei se eu vou para artes cênicas, que é uma paixão que eu tive, o teatro. Eu também fazia balé, fiz 6 anos de balé, e eu fiquei assim, será que eu vou para São Paulo? Será que eu vou para alguma companhia de dança? E aí eu falei, vou primeiro fazer o vestibular e ver o que vai dar. E foi quando eu recebi a bolsa, né, de 100%, aí eu falei assim, por algum motivo essa bolsa veio, por algum motivo eu sei que eu devo fazer isso, e foi quando eu comecei. E em relação à internet, né, quando eu comecei com a nutrição, foi quando eu começava a ver as pessoas repostando as minhas receitas, perguntando, achando super legal. E aí eu falei assim, eu tenho chance, eu acho que pode dar certo isso. E comecei, e foi indo. Foi aí que eu vi que me deu um start, assim, que eu falei assim, olha quantas pessoas estão compartilhando, olha quantas pessoas estão gostando, me mandam fotos, querem saber como é que faz. E aí foi quando eu decidi e falei, não, eu acho que eu acho que tem chances de eu conseguir e fazer dar certo. Legal demais. É muito interessante isso, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam olhando um Instagram igual o seu, quase 40 mil seguidores. Aí acham que você já nasceu assim, né? Com 40 mil seguidores, né? E você nasceu com o primeiro, né? Teve o primeiro seguidor e você vai fazer... Quantos anos fazem isso que você tem o seu Instagram? Você lembra quando foi a primeira postagem sua lá? Nossa, eu acho que foi por 2015, 2015, por aí. legal. E é muito interessante quando a gente vê esse retorno, né? E aí você teve essa percepção, nossa, opa, eu acho que dá, hein? Eu acho que vai rolar. Mas ainda ficam algumas dúvidas, né? Você ainda fica meio receosa, nossa, conta a minha imagem e tudo mais. E quando que você tomou a decisão para valer mesmo? Você falou assim, não, realmente é isso aqui, eu vou me dar por inteira nisso aqui e eu vou trazer tudo que eu tenho de conhecimento, eu vou trazer tudo que eu tenho de bagagem para poder colocar aqui, porque realmente é isso aqui que vai dar certo. Quando que você teve essa decisão mesmo e falou assim, não, agora eu peguei na mão essa corda, não vai sair mais? Quando eu entrei para essa área de me olhar mais sobre o comportamento alimentar, que eu falei assim... É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu quero mostrar que esse lado da nutrição, né? Porque a gente só vê radicalismos, a gente só vê restrições. Eu falei assim, não, eu preciso mostrar que as dietas restritivas não funcionam. Eu quero mostrar que tudo isso que estão falando que é verdade não é verdade. E aí eu comecei a fazer os posts voltados para o comportamento alimentar. Foi aí que eu decidi, falei, não, é isso que eu vou seguir, independente de que alguns não gostam, alguns vão falar que não tem nada a ver, que o certo é aquilo. E foi onde eu realmente comecei a fazer os posts sobre isso. Foi quando eu me formei, né? Aí eu decidi, falei, não, agora eu vou começar a fazer uns posts mais elaborados, né, relacionados a isso. E também agora com o conhecimento da pós, sempre que eu tenho uma aula nossa, eu fico cheia de coisas para querer compartilhar, querer mostrar para as pessoas e não é só coisas que os professores falam, são estudos, né, sobre o comportamento. Então foi aí que eu falei, não, agora eu vou começar a postar sobre isso. Quero mostrar para as pessoas que tem uma forma diferente da gente conseguir ver a nutrição, conseguir ter uma vida saudável, uma vida melhor e sem, como eu disse, sem esses radicalismos, né, sem essas 0,80, né, que é o pessoal. Muito legal, né? E é interessante, porque você tem uns recebidos, né? Você tem umas empresas que vêm. E quando começou, assim, esse olhar das empresas para você? Quando começou, eu não fazia nem teatro na época. Eu postava foto, né? Fotos minhas. E aí uma empresa foi e mandou mensagem. Falou sobre parcerias que estavam começando. Foi uma loja de camisetas femininas. Sim. E aí, na hora eu aceitei e nisso, a minha prima que fazia fotos para mim, ela já falava, eu vou fazer um textinho, a gente vai mandar para as marcas, para a gente ver se a gente vai conseguir alguma coisa. E foi aí que começou
as marcas, eu mandando mensagem também, né? Algumas vezes falando, então, não vai dar agora, enfim. Mas foi assim que começou. Aí, depois da primeira marca, eu me empolguei e comecei a receber umas coisas diferentes também. Mas nesse começo foi mais camisetas, coisas de praia também, por eu morar aqui na praia, Sim. ter bastante foto da praia, do mar, enfim. Aí foi assim que começou. Muito legal, muito legal. Porque, assim, a gente vê, né? E tem muita gente que tem sonho, né? Dos recebidos, né? E a gente ouve história até... E eu já fiz até isso também, posso falar hoje, que eu já fiz também. De pegar comprar um negócio e falar assim, nossa, muito obrigado! E depois você gera até uma coisa, assim, nas outras marcas, né? Você fala assim, nossa, eu recebi mas, nossa, legal, esse Instagram dela. E olha que eu nem tenho tantos seguidores como você. Tô começando esse trabalho aí mais afinco agora, né? E tal. E Vitória, você já teve algum, assim... Algum recebidos fake, assim, você já teve isso também ou não? Você nunca precisou fazer isso? Não, acho que não. Acho que eu nunca fiz, não. Nunca fez. Ela é muito ética. Ela é muito é tudo natural, tudo bem natural. E é muito legal. E eu vejo, eu sinto essa vibe muito, né, de vocês, muito leve, né? De você, do Renan. Abraço, Renan. Tô te esperando aqui, hein, meu irmão? Esse cara é fera demais também. E uma vibe muito leve de você, um lifestyle, assim, realmente muito legal, né? Muito positivo. Quem for lá no Instagram dela vai ver, foto lá em Fernando de Noronha, foto em praias paradisíacas, né? E vocês têm muito esse lifestyle, né? Cara, entre uma balada, uma festa e uma viagem dessa para uma praia dessa para curtir um pôr do sol, um nascer do sol. E é muito legal, né? Viver isso, viver realmente os prazeres que a natureza traz. Isso ajuda uma pessoa que é influencer, por exemplo. Isso ajuda esse lifestyle mais da natureza, mais das belezas naturais. Isso ajuda ou atrapalha, ou depende do segmento dessa pessoa? Como é que funciona? Eu acredito que depende do público da pessoa, né? Quando o meu público, eu acho que gosta dessa parte, que eu sempre postei essa parte da natureza também, e eu gosto bastante. Mas eu acho que também depende. Por exemplo, se a pessoa vive mais na cidade, tem uma vida totalmente diferente, e se o público dela também vive ali, aí acaba se identificando. Eu acho que também entra um pouco dessa parte do público se identificar com aquilo, né? Sim. Que você está vivendo, o seu dia a dia. Por exemplo, a gente sempre posta como está treinando na praia, o pessoal gosta bastante. Nossa, aí eu tenho o pessoal que mora em São Paulo, em Minas, fala, eu queria tanto estar numa praia, eu queria tanto acordar com esse nascer do sol. Aí ela me ajuda, gente, ela me ajuda nessa hora. E aí, eu acho que seria isso. Muito legal, muito legal. Realmente esse lifestyle. Eu sempre falo, os personagens, né, que trabalham em São José, São Paulo, que a gente tem umas conexões, e aí os caras me mandam assim, falam, e eu até coloco, né, bora trabalhar, e trabalhar entre aspas, né, porque, nossa, é um prazer imenso a gente fazer o que faz. E falando sobre o propósito, que é o terceiro princípio aí básico do método PDP, para que a Vitória faz tudo isso? Você já falou até algumas vezes na sua fala aqui mesmo nesse podcast, mas diretamente, para quê? Qual que é o propósito da Vitória fazer isso que a Vitória faz? Tanto postar as fotos, tanto influenciar pessoas a partir de cada foto, a partir de cada foto que é pensada, né? Hoje já tomou um corpo diferente, né? Hoje já pensa mesmo em cada coisa. Antes era mais colocando ali, mas quero postar, pronto. Hoje não, hoje já tem um para quê, né? Eu vou postar, mas eu já tenho um para quê e tudo mais. E para que você faz isso que você faz hoje? Qual é o propósito desse seu engajamento com as pessoas, desse seu transbordo? O que você sente? Não, é para isso que eu faço isso todo dia. Eu acho que o principal objetivo assim, que eu penso quando eu vou postar é de que maneira que eu posso impactar as pessoas, que eu posso mudar a vida delas através do meu conhecimento, através de tudo que eu estudei. E principalmente através da nutrição, né? Que hoje em dia é o meu foco principal. E eu falo que às vezes, as pessoas, por mais que às vezes, eu postei alguma coisa e não tive tanto engajamento naquilo, mas o fato da pessoa ver você fazer aquilo, às vezes ela fez também por ter visto você. Então, eu sempre penso isso, dessa maneira de poder mudar a vida das pessoas através da qualidade de vida, mostrar, olha o dia que está lindo, a gente pode fazer o exercício, a gente pode acordar feliz, decidindo mudar a nossa vida. Estou comendo ali uma coisa, às vezes eu faço receitas elaboradas, às vezes eu faço receitas simples, mostrando que a gente pode ter uma vida equilibrada, uma vida legal. Também posto o dia, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, para mostrar também que aquilo faz parte, né, do nosso dia a dia, que não é só aquilo, sou um ser humano, mas é isso. Legal demais. É muito interessante isso, né? Porque
Às vezes as pessoas querem ser os super-heróis e tudo mais, e não é bem por aí, né? Até porque, como a gente falou, né? A população brasileira é que mais busca aí os reality shows, porque querem saber, ó, o que acontece de verdade, meu. Não é só isso, né? Não é só, ai meu Deus, é a super-heroína, minha nutricionista agora, ela não come um hambúrguer, não faz, né? E mostrar isso, eu vejo que seja uma coisa bem interessante também para as pessoas, né? Muito legal. E, Vitória, deixa eu te perguntar uma coisa agora aqui, bem pessoal mesmo, bem do ser humano, Vitória Costa, assim. Quando que, num dado momento, assim, você se viu sozinha? Teve algum momento, assim, que você se viu sozinha, que você falou assim, olha, hoje é por mim mesmo? Porque muitas vezes as pessoas veem, né, o sorrisão da Vitória, sorrisão na foto, tudo mais, igual a foto que eu postei hoje nos stories, né, sorrisão. E aí, mas não é todo dia assim, né? Não é todo dia assim. Tem dia que você fala, nossa, cara, eu não quero fazer isso, né? Ou, nossa, eu tenho que fazer isso porque eu acredito, e as pessoas falam assim, nossa, mas por que você fez isso? Por que você está fazendo? Por que você ainda está aí? Né? Talvez a família toda está longe, por que você está em Caraguá ainda? Né? Por que você não vem para cá? Por que você não vai para outro lugar? Por que você... E teve algum momento assim que você falou assim, não, hoje eu vou precisar ser forte mesmo, hoje eu vou bater no peito e falar, é por mim que eu vou fazer isso aqui, ninguém vai me parar. Teve algum dia desse já? Eu acredito que na faculdade foram bastantes momentos como esse, porque eu Vários estudava em São dias. José. E aí a gente ia, voltava, né? Eu ia de ônibus. Então eu acordava às 5 da manhã todos os dias. Uau. E voltava para cá mais ou menos 2 horas da tarde, chegava aqui em Caraguá. Então, a hora que eu acordava, aquele frio, 5 horas da manhã, eu só pensava... Eu sempre fui uma aluna chata, assim. Eu sempre... Nunca fui de matar aula, nunca fui de... Sempre queria ficar até o final da aula. Em alguns momentos, o ônibus ia sair, ia voltar para Caraguá. Eu falei, não, preciso ficar até o final. Chegava em semana de provas, eu ficava enlouquecida. Mas eu acho que esses momentos que eu falava, não, eu preciso ir, é por mim. Se eu não for, ninguém vai por mim. E o meu futuro vai depender só de mim. E foram principalmente nesses momentos. As partes das viagens, né? Quando eu acordava, eu falava, nossa, aquele dia propício para a gente ficar em casa, assistir um Netflix. Aí eu falava, não, eu tenho que ir, e eu só ia. Acordava. Tem muita gente que faz, né, essa viagem, né, Caraguá, São José, Caraguá, Taubaté, para poder... E por mais que seja uma viagem rápida, né? Sim. 1 hora e 15, mais ou menos, é cansativo a gente fazer todos os dias. E chuva, frio... Perigo da própria estrada, A né? estrada, e quando a serra fechava, Nossa. a gente teve um dia que a gente chegou a chegar em Caraguá 7 da noite, que Meu teve que vir Deus. para Ubatuba, e a gente teve que pegar uma van, porque o ônibus não podia Sim, vir. uma estrada perigosíssima. Então, sempre teve esse medo, assim. A gente ia acordar, já chegou a gente perder prova, né? Mas, no final, deu tudo certo. Graças a Deus. Esses momentos, assim, foram que eu mais precisava da força do além, que a gente fala, né? Tirar a força e falar, não, eu vou, é disso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que eu acredito, e sempre ia. E é muito interessante porque é realmente uma força além, né? Vai muito além da humanidade, muitas vezes, a força, né? Eu lembro que eu, num dado momento da minha carreira, eu sempre fui um cara que tive a pontualidade muito longe de mim, sabe assim? A gente marcava aqui pra gravar às 9 e eu ia chegar às 9h30, né? O Edinho ia ficar louco comigo, ele ia falar, tem que chegar na hora. Isso há 2 anos atrás. E com tudo isso que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, sobre pra quê realmente, eu comecei a lutar contra esse lance de chegar atrasado. Eu já cheguei a perder aluno de R$1.000, né? Lógico que o aluno é muito mais que um número, tá, gente? Mas só para poder mostrar para vocês qual foi o preço que eu paguei por isso. Porque aluno de R$1.000, porque eu cheguei atrasado. Porque eu chegava atrasado. E isso era rotineiramente. E eu lembro que no começo, quando eu tive essa disrupção mesmo, essa mudança de comportamento, que eu comecei a estudar comportamento humano, inteligência emocional, fui me formar coach e tudo mais, eu comecei a ter umas tarefas no meu dia. Então eu comecei a acordar 4h30 da manhã. Eu conto isso para as pessoas na mentoria. Eu vou ficar, não acredito que você fazia isso. Fazia e faço sempre que eu preciso virar a chave, eu faço de novo. Eu acordava 4h30 da manhã, eu tomava um banho natural, que a gente chama que é o banho de contraste, né? Que é o banho que é aquele banho gelado mesmo, né? E eu tomava aquele banho e eu estudava às 5 às 6 da manhã. E eu precisava mudar algumas coisas no meu relacionamento também. O que eu fazia? Eu fazia o café.
Eu dava um beijinho na Lília, falava eu te amo e ia trabalhar. E eu chegava na minha primeira aula 15 minutos antes, 10 minutos antes. Até que aquilo começou a virar um hábito, um hábito, um hábito, um hábito. E hoje eu fico chato até chegar atrasado. Nossa, hoje chega, nossa, 2 minutos atrasado. Como, nossa, é ruim, né? Isso foi a maneira que eu lidei contra uma coisa que era um ponto fraco meu. Era algo que eu precisava realmente tirar da minha vida, né? E colocando novos hábitos, eu consegui tirar isso. A Vitória, teve alguma coisa na vida da Vitória que foi, assim, primordial para ter sucesso? Que você precisou lutar contra, assim? Teve algum ponto de melhora que você falou assim, sei lá, procrastinação, ou algo que realmente você falou, não, eu tenho que lutar contra isso, e você lutou para você poder vencer e poder ter sucesso nessa carreira e em tudo aquilo que você faz? Nessa parte, eu acho que seria a parte, por exemplo, das redes sociais, que não é fácil, né? A gente está ali, a gente está publicando, porque é igual nós, como os profissionais, a gente pensa no que vai falar, a gente não posta ali, escreve qualquer coisa, então Sim. eu acho que o que eu tive mais que lutar, e ainda luto hoje em dia, né, para sempre estar mais ativa, para sempre estar tentando buscar novas coisas, o que será que meu público está querendo, eu vejo uma coisa e falo, nossa, isso aqui eu tive um retorno legal, então o pessoal gosta disso, seria nessa parte, de começar, eu posto várias coisas, eu tenho um feedback super legal, aí chega no outro dia, pum, eu falo, tô com preguiça, mas hoje tá um dia tão bonito, não quero ficar aqui pensando no que eu vou fazer. Então, seria isso. Quer dizer que influencer estuda também, né, João? Influencer tem que estudar também, né? Exatamente. Pessoal que está na 7ª série, acha que vai ser influencer, vai ter que parar a escola, tem que estudar também, né? Tem que estudar. Com certeza. E muito legal. E teve algum momento, assim, na sua vida, olha, momento de fracasso, assim, que você deitou no travesseiro e falou assim, eu não acredito que isso aconteceu, que foi algo que talvez até te desestabilizou, assim, um fracasso muito grande. Eu lembro na minha vida em 2017, que foi onde tudo começou a fazer sentido para mim, eu comecei essa nova jornada de vida, que foi quando eu me separei da minha esposa. Me separei da Lília, o Rafa tinha ali 1 ano e pouquinho, e foi um fracasso. Eu sempre falo para as pessoas que em 2017 eu fui do céu ao inferno, e depois do inferno ao céu, graças a Deus, tudo depois começou a fazer muito mais sentido. Mas naquele momento eu me senti perdido, né? E naquele momento eu lembro que eu estava saindo do lugar que eu era parceiro, e eu falei, nossa, cara, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu estou no meio disso e eu não consigo sair disso, eu não tinha forças para sair daquilo, era um fracasso que parecia que não tinha fim, sabe? Aquele mar que tá com uma correnteza, parece que você não vai conseguir nadar. E eu lembro que eu estava com a minha moto naquele dia e eu olhei um caminhão assim, eu lembro até que a cabine do caminhão era azul, com as grades pretas, assim, aquele caminhão de quitanda de legumes, sabe? E eu falei, cara, se eu der com a moto embaixo desse eixo, não vai sobrar nada. E eu vou, porque eu não tenho mais o que fazer nessa terra mesmo. E eu falo sempre que foi como um anjo mesmo, que pegou no guidão da moto e colocou no trilho e me colocou de volta. E naquela época eu estava morando com meu pai, que no mesmo dia que eu me separei da minha mãe, da minha esposa, o meu pai se separou da minha mãe também, né? Mas eles super resolvidos, tá tudo bem hoje e tudo mais. Inclusive eu também já voltei para casa e tá tudo bem também com a minha esposa. Meu pai e minha mãe, cada um foi viver a sua vida e tal. Mas foi um momento de fracasso, assim, que me fez sentir mesmo um espinho na carne mesmo, assim, até como é bíblico isso, né? Teve algum momento, assim, que a Vitória já viveu, que você falou, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu vivi isso, e nossa, meu Deus, que dor de eu ter feito. Já teve algum momento assim? Que eu me lembre, nesse sentido, assim, de que eu tenha feito alguma coisa, não, mas que eu já vivi, sim, quando, por exemplo, quando eu tinha de 10 para 11 anos, meus pais também se separaram. Acho que nesse momento foi um baque, assim, para mim, no sentido de, como assim, né? Para mim estava tudo bem, gente. O que aconteceu? Uma criança, né? Nunca e assim, pensa a isso. minha mãe ter que lidar com isso sozinha, comigo e a família longe, para mim foi um fracasso, mas um fracasso que hoje em dia eu agradeço, porque ela conseguiu fazer tudo da melhor maneira possível. Me criou ali sozinha e a gente batalhando juntas e fomos até a faculdade. Ela sempre me apoiou, sempre esteve ali comigo. Mas em relação a que eu tenha feito alguma coisa sobre isso de fracasso, acho que não que eu me lembre, assim, ainda mais agora nos últimos anos. Mas em relação ao familiar seria isso também. Sim.
Que eu acho que também não é fácil, né, para ninguém. Qualquer tipo de separação é uma coisa difícil de lidar, mas que a gente passa e hoje em dia também eles têm uma relação super tranquila, eu tenho uma relação super boa com os dois. Isso é o mais importante, né? Com o meu pai e com a minha mãe, eu lembro que quando eles se separaram, minha mãe fez até um imposto de renda para ele depois. E eu falei assim, tá tudo bem, então tá tudo bem. E é inclusive, sua mãe é uma fãzona sua, né? Gente, quando eu posto foto dessa mulher no story lá, a mãe dela vem e comenta. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Márcia. Márcia, era a Márcia que tava na cabeça, mas eu não queria falar. Falei, vai que eu falo besteira. Então, Márcia, beijão pra você, viu? Olha, você é fera demais, sou seu fã também. E é muito interessante porque a gente passa por coisas na vida e a gente não entende muito bem, né? Não, por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando? E eu falo muito para as pessoas que as nossas cicatrizes são as nossas maiores ferramentas de impacto de vida. O que a gente passa de maior dificuldade na vida é a nossa maior ferramenta para poder levar cura para as pessoas. Por exemplo, hoje, com o que eu vivi no relacionamento, por exemplo, uma das minhas maiores ferramentas de impacto, né? Quando eu estava lá em 2011, 2010 para 2011, que eu abri uma academia como em sociedade com um parceiro, e eu agradeço muito a ele por isso, porque eu aprendi muito, e em 30 dias a gente conseguiu falir a academia. Foi lindo, esse dia foi lindo. E aí, mas eu aprendi muito com isso, porque eu aprendi como eu não podia fazer as coisas, né? E hoje, tendo um sócio, que é o Kaique Oliveira, meu parceiraço, é fera demais, e eu falo muito que ele não é meu braço direito, ele é metade do corpo. Metade do corpo sou eu, metade do corpo é ele, e a gente faz um trabalho sensacional com o CT On Fire hoje. A gente consegue... ele tá aqui, fera. E a gente faz um trabalho assim, e a gente vê o quanto a gente precisa passar por algumas coisas, né? Eu tenho certeza que hoje você também lida com adolescentes que vêm buscar uma reeducação alimentar hoje, né? E talvez tenham também os bloqueios dentro do comportamento, tenham as crenças limitantes, porque os pais se separaram. Né? E você fala, nossa, eu sei o que você sentiu, porque eu já senti isso. E a gente começa a entender como que a gente transborda na vida das pessoas, né? A partir daquilo que eu também já senti de dor. Porque eu só sei o que a Vitória sentiu a partir do que eu senti, né? Eu só tenho na história da Vitória, eu só consigo enxergar na história da Vitória aquilo que eu também já vivi. Eu falo muito, isso mudou muito a minha mente quando eu era um cara que julgava muitas pessoas muitas vezes. E quando eu entendi que eu só consigo ver na vida dos outros aquilo que está aqui no meu córtex visual, ou que faz parte da minha história, eu consegui entender que, peraí, se eu estou vendo na vida dessa pessoa, então quer dizer que está aqui. Então quer dizer que eu tenho que ressignificar aqui primeiro. E aí eu posso trazer uma forma dessa pessoa também mudar esse comportamento a partir do que eu mudei. Então, por isso que eu vejo que esse transbordo que você faz nas redes sociais é muito legal, porque você inspira pessoas, inspira meninas que talvez agora não saibam o que fazer da vida, né? E queiram até realmente ser influenciadora também, porque hoje está muito na moda ser influenciadora e tudo mais, mas você traz essa vertente diferente. Por isso esse podcast é muito importante, porque você fala, olha só, eu estudo, gente, para fazer uma postagem. Eu estudo para fazer alguma coisa, ou seja, eu quero transbordar realmente de uma forma que vai impactar a sua vida de verdade. Não quero só que você veja que a minha roupa é bonitinha, né? Mas eu quero ir muito além. E aí você foi buscar uma formação. Isso é muito legal. Eu vejo que as pessoas que estão assistindo isso hoje precisam ter também uma mudança de mindset, né? Que ser influencer não é só ganhar dinheiro ou só receber, né? Só ter os recebidos. Até porque eu vejo que ninguém hoje vive só de como influencer, né? A pessoa precisa ter uma empresa, a pessoa precisa ter uma formação, precisa fazer algo a mais do que ser só uma influencer, né? E isso eu vejo que você faz muito bem, você está realmente galgando um caminho de muito sucesso. E olha, amém, eu sou muito feliz por estar junto contigo nessa. E, Vitória, aquela pergunta agora, Vitória. Olha, tem as 500 mãos agora. Aquela pergunta que você falou, Diego, pelo amor de Deus, como é que eu vou responder essa pergunta? Como é ser Vitória Costa? Porque a Vitória Costa, ela é filha, ela é esposa, ela é neta, ela é irmã, ela é amiga, ela é influencer, ela é nutricionista. Meu Deus, é muito papel, né, jovem? E como é que é ser Vitória Costa, assim, perante as pessoas, perante a sociedade, perante os seus seguidores, né? Que a gente tem uma responsabilidade perante as pessoas que nos seguem, né? Como é que é ser Vitória Costa? É pesadinho? Como é que é esse negócio aí? Não, pra mim é uma coisa leve, assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, então eu não vejo
essa grandeza, né? Assim, nossa, como nutricionista, como uma pessoa influencer. Mas eu acredito que com a minha verdade, com o que eu acredito, com tudo que eu passo para todo mundo, seja para minha família, seja para os meus amigos, seja para o público do Instagram, é tudo uma verdade, tudo uma coisa que eu quero transbordar também para as pessoas, eu quero mostrar o meu conhecimento, mostrar isso que eu estudo, que eu gosto. Então, eu acho que é leve, é uma coisa... Eu sou uma pessoa muito leve, assim. É difícil essa pergunta, né? É difícil falar. Como é ser Vitória Costa? Como é ser Vitória Costa? Gente, Nossa, todo dia. É muito difícil. É. Mas eu acho que seria isso, basicamente. Legal demais. E ela é muito leve, né? Até para responder as perguntas difíceis, ela é leve. Vitória, eu vou pegar aqui o meu Instagram agora, porque eu fiz uma enquetezinha, como eu sempre faço, com as pessoas que eu vou trazer aqui no podcast, para saber o que as pessoas estão querendo saber sobre nutrição, sobre ser influencer. E olha só, a primeira pergunta já é daquele jeito, olha lá. Para emagrecer, basta apenas a alimentação ou tem algo a mais que você indica? Olha, até a gente falou um pouco sobre isso aqui, né? Mas e aí, Vitória, é só comer bem? Como é que funciona o negócio? Então, para mim, a gente tem os 3 principais pilares, né? Que hoje em dia entra muito a saúde mental, né? A alimentação e o exercício. Sim. E dentro dessa parte de exercício e alimentação, a gente sabe que a qualidade de vida em si, né? Ela toda, tudo vai importar, tudo vai mudar os seus resultados futuramente. Então, qualidade do sono, todos os sinais e sintomas, desde da queda do cabelo até quanto de exercício você faz por dia, o que você vai comer, aquilo que vai te dar energia. Então, eu acredito que não seja uma coisa só, um segredo para a gente conseguir ter esse emagrecimento. Não é só o exercício, não adianta a gente exercitar todos os dias e ter uma alimentação péssima, assim como ter uma alimentação ótima e não praticar exercício físico, que a gente sabe que o combo é a real forma da gente conseguir não só o emagrecimento, mas a qualidade de vida, né? A gente pensar no futuro, a gente pensar em doenças crônicas, a gente pensar na genética, o que os nossos familiares têm que a gente possa ter. E hoje em dia as pessoas acabam não pensando muito nisso, acabam pensando no hoje e acabam utilizando alimentos milagrosos, aqueles medicamentos que vão emagrecer, e a gente sabe que muitas vezes podem ser o efeito rebote, né? Pode ser o efeito sanfona. E eu estudo muito essa parte dessas dietas, por exemplo, em relação à alimentação para emagrecer. A gente tem que ver o depois do depois. As pessoas só querem ver o depois. Então, a pessoa chega, olha, eu fiz 10 dietas diferentes, eu fui em 10 nutricionistas diferentes, eu estou vindo aqui com você, eu não aguento mais, então a gente pergunta. E a pessoa acaba se frustrando e achando que a culpa é dela. Aí eu falo, será que a culpa é sua ou é a culpa da dieta? Mas a dieta funcionou porque eu emagreci. Não, mas se ela tivesse funcionado, você não estaria aqui, você não teria voltado ao seu peso. Então, eu acredito que não seja só a alimentação. Esse combo de você ter uma saúde mental boa, você ter esse autoconhecimento, você saber entender as suas emoções, entender os motivos pelo qual você está comendo, e aprender mesmo a se alimentar bem, a ter profissionais de boa qualidade que vão saber exatamente te direcionar, seja no exercício, seja na alimentação. Isso sim vai fazer diferença. Sensacional, sensacional. E eu assino embaixo. Muito bom. Bom, agora vem uma pergunta aqui para influencer. Olha lá. Qual a melhor ou fundamental dica para quem quer bombar nas redes sociais, na sua visão? Qual que é a principal ou a melhor dica que você pode dar para essa pessoa aí? Eu acredito que seja a constância, né? A gente, primeiramente, achar o nosso nicho, achar o que você fala, o que você tem maior conhecimento para falar, porque aí sim você vai ter mais liberdade para falar. Porque se você começar com um assunto que você não tem propriedade, não estuda, mas você se interessa, você quer falar, muitas vezes a gente não consegue ir para frente. Então, assim, você pegar um nicho, pegar um assunto que você gosta, que você já tem conhecimento, torna muito mais fácil de você responder uma enquete, de você responder o que alguma pessoa está perguntando. Então, seria isso, a gente criar um nicho, né? Criar o que eu quero falar. Porque até no ramo da nutrição, se um dia eu falo sobre alimentação infantil, no outro dia eu falo do idoso, no outro dia... Então, a gente fica muito
sem saber o que falar, muitos assuntos. Então, eu foquei nessa área do comportamento alimentar, que aborda também um pouco de cada idade, mas, assim, você saber o que vai falar e, principalmente, ter a constância, né? A gente sempre está tentando postar, não precisa ser as mesmas coisas, um dia posta no feed, no outro dia no story, no outro dia você faz enquetes, faz perguntas, interage com as pessoas, que eu acho que isso seria fundamental. Sim. Então, uma dica, sim, só não seria, mas essas 3 que eu acredito que seria a gente achar o nosso nicho, ficar ali engajando, ficar ali conversando com as pessoas e com isso a gente vai ver no feedback, né? Sim. E aí a gente vai saber que a gente está no caminho certo e que aquilo está funcionando. Top demais. Então quer dizer que o cara tem que ser o sniper mesmo, aquele que tem o tiro certo. Esse negócio de metralhadora para todo lado, atirar para todo lado, não dá muito certo, né? Eu acredito que a gente deve sim escolher aquilo, porque até a gente vai saber o nicho do nosso público. A gente vai, pessoas novas vão começar a nos seguir porque gostam daquilo que a gente fala. Então, se hoje eu falo sobre isso, amanhã eu estou falando sobre um assunto totalmente diferente. Sim. Claro que no dia a dia, nos stories, eu acho que é uma maneira mais fácil e mais tranquila da gente estar abordando coisas diferentes. Mas no feed em si é o que a pessoa quer ver. Então, se ela entrou no seu perfil, ela quer ver sobre o assunto que você está falando. Sim. Então, eu acho que isso é bem importante. Eu vejo que os vídeos curtos são bem legais. Eu lembro que eu comecei a fazer vídeo na internet, eu comecei a fazer vídeo a partir do Story. Esses vídeos que eu trago uma palavra mesmo, né? E é muito mais fácil fazer um vídeo de 15 segundos, né? Aí depois você faz um vídeo de 30, depois você faz um vídeo de 1 minuto, depois você faz um IGTV. E aí a coisa vai crescendo, né? E essa constância, como você disse, é bem legal. Muito bom, Vitória. Vou te falar uma coisa aqui agora pra gente encerrar esse papo, que tá muito bom. Dá pra ficar umas 4 horas falando sobre isso aí. Mas vamos fazer outros, né? Só o primeiro ainda com a gente, mas vamos fazer outros. E tem uma frase que eu gosto bastante de usar nas minhas redes sociais, e eu pergunto pra todo mundo isso aqui. Todo mundo que vem aqui fala sobre isso. E eu quero perguntar pra você isso. Eu sempre falo pras pessoas, ó, acordou, respirou, ou seja, tá vivo, bateu aqui, tá tudo bem. Agradece, só agradecer e fazer acontecer. Se você pudesse falar hoje para essas pessoas que estão assistindo você agora, ou que estão ouvindo depois só com áudio, mas Vitória Costa, o que você pode falar para a pessoa que vai começar a partir desse vídeo? Eu falo assim, pronto, agora acabaram meus problemas, eu vou começar hoje, com isso que eu estou ouvindo aqui da Vitória Costa. O que você pode falar para essa pessoa? O primeiro passo para ela fazer acontecer. Já agradeceu, agora vamos fazer acontecer. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa precisa? O primeiro passo entraria na gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente não acredita, a gente já fica desmotivada, eu acho que só tende a gente voltar para trás. Então, a gente acreditar e fazer acontecer, fazer dar certo e se planejar, que eu acho que planejamento é super importante, tanto para a alimentação, tanto para o exercício, quanto para você virar influencer, você querer falar sobre alguma coisa. É você se planejar, para você estudar, para você saber o que você vai falar naquele momento, porque quando a gente acaba deixando, o tempo só vai passar. Sim. Então, primeiramente, acreditar que você tem capacidade, que você tem potencial. Muitas vezes a gente vai cair, muitas vezes não vai dar certo, mas a gente precisa tentar. Sim. Senão, a gente nunca vai saber do resultado, né? Do que pode acontecer. Com certeza. Bom, gente, essa foi Vitória Costa, nutricionista. Lá no Instagram dela tem também seu contato lá, né? Para poder fazer, se a pessoa quiser entrar em contato para marcar uma avaliação, marcar uma consulta. Você pode encontrar ela lá no Instagram. Vai ter aqui o @ dela aqui nos comentários e também ali na chamada. Vitória, muito obrigado. Gratidão mesmo pela sua participação. Olha aí, você falou que estava tímida, a gente falou quase 4 horas aqui, sabia? Mentira, não foi não. Eu quero agradecer você e suas considerações finais. Qual a mensagem que você passar para esse público maravilhoso aí, seu, que com certeza veio aqui assistir esse podcast. E o nosso público também do DPcast. O que você pode falar para esse povo aí como considerações finais? E para dar um tchau para essa galera. Ou até breve, né? Até breve. Eu queria terminar falando, como a gente falou nessa parte de saúde, alimentação, exercício, para a gente sempre estar acreditando no nosso potencial em relação a tudo isso. Conseguimos ser uma pessoa melhor, né? A cada dia, e que a gente não consegue nenhum resultado, independente de qualquer área da nossa vida, rápido, em processos rápidos. Então, para a gente ter paciência, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, para a gente ter calma, muita fé, né, para a gente estar vivendo por isso, estar passando por todos esses períodos que a gente está vivendo e acreditar que o melhor está por vir e que tudo que passou, infelizmente, já passou e que hoje a gente possa só agradecer
agradecer que a gente está aqui, que nós estamos presentes e que a gente pode mudar o nosso futuro, que a gente pode começar agora. E se não começar agora, pode começar amanhã, mas a gente sempre está acreditando e sempre iniciar, que no final tudo dá certo. Muito bom, palmas para ela, legal demais. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida do Renan, toda a família de vocês, o Byron, e que a gente continue treinando muito e levando muita gente, impactando muitas vidas a partir da nutrição, a partir da sua história, da sua vida, tudo aquilo que você tem para transbordar na vida das pessoas. E obrigado, gratidão pela sua participação. Obrigada a você, obrigado a todo mundo que está assistindo, espero que vocês gostem. Comentem lá para a gente ver o que vocês acharam e qualquer coisa também, se eles quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode estar respondendo depois. É isso aí, show de bola, isso aí. Show. Comentem lá embaixo, se você tem alguma pergunta, se você não entendeu alguma coisa, deixa lá embaixo pra gente poder responder. E eu quero agradecer você, porque sem você, isso aqui não teria sentido nenhum propósito se você não estivesse assistindo. Eu quero agradecer. Deixe seu like se você curtiu, compartilha com as pessoas aí, com os seus mais próximos e bora, vem se lançar. Vem com a gente, vem se lançar e bora explodir cada vez mais. Até o próximo. Tchau, tchau.